Fala, visionários, como estão vocês? Eu sou o Eldon e esse é o Reciprocast, um podcast voltado para aquelas pessoas que não querem o atalho, mas querem viver o processo, andar na estrada em alta velocidade, chegar mais longe, porque sabe que no longo prazo ninguém perde. E hoje, em ritmo de decepção na Copa do Mundo, nós vamos falar um pouco sobre consciência. Você está vivendo de forma verdadeiramente consciente ou está aí deixando o seu inconsciente te levar? Essa é uma pergunta que a gente vai discutir e, principalmente, vamos levar para a nossa atualidade, porque o Brasil perder a Copa do Mundo é só uma fase. Nós temos coisas muito mais importantes para decidir a partir de agora. E 2026 é um ano corrido, metade do ano já foi, estamos em julho e em breve teremos grandes decisões a serem tomadas e não é só o Brasil que joga a Copa do Mundo a cada 4 anos. E aí, já sabe do que a gente vai falar hoje, principalmente para você botar a sua consciência para funcionar? Pessoal, o Brasil perdeu para a Noruega ontem e, na verdade, ontem foi só no futebol, né? O Brasil já vem perdendo para a Noruega e para vários outros países há muito tempo. Sem síndrome de vira-lata, tá? Aqui o Brasil era para ser aí uma das três maiores potências do mundo, pela quantidade de pessoas que vivem aqui, pela quantidade de riquezas naturais que nós temos e principalmente pela diversidade, né, que a gente tem no Brasil, que diferentemente das duas maiores potências do mundo, que são Estados Unidos e China, o Brasil ele acolhe muitas pessoas, então você tem vários tipos de mente aqui, né? E quando você olha para a maioria dos grupos de trabalho, né, a maioria das pesquisas realizadas pelo mundo, sempre tem um brasileiro lá no meio do grupo. Quando você vai olhar, né, o Facebook foi criado e tal, tem um brasileiro lá. Você vai olhar lá do outro lado do mundo, uma pesquisa de desenvolvimento de alguma coisa nova, um tratamento e tal. Quando você vai ver, tem um brasileiro na equipe. Diversos segmentos onde o Brasil é, sim, né, ponta no mundo, principalmente no agronegócio, né? Nós temos aqui no Brasil a mineradora mais eficiente do mundo, que é a Vale. Nós temos a Embraer, que ninguém consegue competir com ela, né? No segmento de jatos que ela produz, ninguém consegue competir, né? Você tem a Airbus, você tem a Boeing ali liderando os jatos maiores, mas aonde a Embraer atua, eles não conseguem bater de frente, né? O Brasil é muito mais eficiente quando ele quer ser e quando ele pode ser, que é aqui que está o X da questão, né? A questão de trazer para a consciência é exatamente essa parte, é trazer à tona aquilo que nos diferencia dos outros, né? Aquilo que nos deixa num patamar superior. Não é ter 5 estrelas na camisa, isso já faz, né? Nós somos o país do futebol. Já parou para pensar que isso já se tornou inconsciente? Diversos, vamos dizer, ídolos do futebol mundial, eles sabem que quando vão disputar uma partida de futebol contra a nossa camisa, eles sabem que essas 5 estrelas aqui, elas pesam muito, porque não é fácil ganhar uma Copa do Mundo de futebol. Você tem ali 4 anos de preparação, você depois vai disputar um torneio que é curto. E aí, quando a gente traz para a nossa realidade, nós vamos disputar agora um torneio curto. No final do mês, vai ter uma enxurrada de números para você escolher. E eu quero que você não escolha por necessidade, não escolha por afinidade. Eu quero que você, de fato, analise o que cada candidato desse tem a propor. Em outubro nós temos uma decisão que pode de fato mudar o destino do nosso país, tá? A gente está numa situação econômica pior do que na pandemia. A gente deve, cada brasileiro hoje deve 46 mil reais. Cada brasileiro hoje, ele deve 46 mil reais, independente se ele é rico ou pobre.
E a Noruega, a seleção que a gente perdeu ontem, cada cidadão norueguês tem em conta, no fundo do governo, 2 milhões investidos. Olha a diferença entre os países. Tudo isso porque o Brasil tem tanta riqueza quanto a Noruega em relação ao petróleo. E nós somos muito eficientes na extração do petróleo que a gente tira em alto mar, né? Pré-sal principalmente. Não tem nenhum outro país do mundo que consiga ter a tecnologia que a gente tem aqui para isso. Mas lá atrás, quando começou a ter essa exploração do petróleo, tanto no Brasil quanto na Noruega, o Brasil resolveu distribuir esses royalties para serem consumidos. Enquanto isso, a Noruega ela fez o contrário. Ela colocou na lei que todo recurso que viesse do petróleo seria aplicado em um fundo que não poderia ser utilizado, somente o rendimento desse fundo. E a cada dólar que ia sendo extraído em petróleo, lá na Noruega, eles foram comprando ativos ao redor do mundo. Então, o fundo norueguês, ele é dono de diversas empresas, né, de participação de diversas empresas ao redor do mundo. E isso rende para eles um capital suficiente ali para que eles possam devolver para a população educação, saúde, uma licença maternidade e paternidade de 1 ano e meio. Então, nos 3 primeiros anos, a criança fica com os pais. Então, você não precisa ter alguém cuidando dos seus filhos. A mãe normalmente fica até a criança completar 1 ano e meio, e aí ela volta a trabalhar e o pai sai de licença e fica 1 ano e meio de licença. Isso tudo custeado, tá? Eles ficam de licença, assim como a nossa licença aqui, de até 6 meses para a mulher e de até 20 dias para o homem, lá é 1 ano e meio para cada. Então, quando a criança completa 3 anos, ela vai para a escola e ela vai para o ensino público, tá? As pessoas lá, o cidadão norueguês, ele não é ostentador. Inclusive, na região dos países nórdicos, é até meio feio você ostentar. Você pode ter o carro que você quiser, né, a casa que você quiser, mas para eles em si, a sua casa é um lugar onde você vai descansar, então você não precisa ter casas enormes. Tal. Você pode ter uma casa maior que a outra, mas não necessariamente você tem o que a gente faz aqui, como palácios e etc. Entende? Os carros, a mesma coisa, você vai ter o carro ali para te servir, né? Aqui no Brasil você tem um carro para ostentar e, além disso, o governo quer te tomar ainda boa parte do valor desse carro. E carro é bem de consumo, gente. O carro ele foi feito para te servir de alguma forma. Então ele deprecia. Né? Na contabilidade, um carro ele dura 5 anos. Então depois de 5 anos você provisionou 20% a cada ano ali e no final de 5 anos aquele carro na contabilidade vale R$ 1. Então o valor que você vender aquele carro ele entra como resultado da empresa. Entende? Ele entra como lucro de novo. Porque você aprovisionou como prejuízo o valor que você pagou naquele carro. E só no Brasil, praticamente, que você vê isso, porque até em países da África, que são considerados países, entre aspas, mais pobres que o Brasil, é difícil você ver carros pequenos que a gente tem aqui. Né? Eu trabalhei com 2 namibianos que eles diziam que o Corolla, que aqui é tido como carro de vovô do dinheiro, lá é carro de passeio, como se fosse um Gol aqui. Né? Atualmente é como se fosse um Polo aqui, o Corolla, vamos dizer, né? Para não colocar ali, porque o Kwid é muito pequeno, o Mob também. Eles falaram que esses carros nem existem lá. Né? O carro menorzinho lá é o Corolla. E aí você vê um país que é bem mais pobre que o Brasil. E eles têm essa condição de compra. Né? Você vai aqui na América do Sul, onde nós tínhamos vários países que não tinham as condições que nós temos hoje, e atualmente os caras têm tecnologias melhores que as nossas. Por quê? O governo ele quer taxar tudo. E será que você está mesmo consciente em relação a isso?
Porque bem pouco tempo atrás o Tiradentes, né, arrumou treta por bem menos que isso. Né? Era porque era para ter o imposto seria de um quinto, ou seja, de 20%. Hoje a gente está praticamente pagando aí 40%, quase 50% de impostos. Né? A gente trabalha aí 5 meses no ano, praticamente só para pagar impostos, está quase chegando a 6. Quando chegar a 6 meses no ano, é 50% de imposto, ou seja, metade de tudo que a gente produz vai para a mão do governo. E por falar no governo, quando você chegar na Noruega, os governantes, eles são pessoas simples, eles são servidores do povo. Eles não têm regalias, eles trabalham, têm o salário deles e eles vivem com aquilo ali. Enquanto isso, no Brasil, a gente venera, né, candidatos a cargos políticos. A gente já venera o candidato. O cara é assessor que ele nem vai trabalhar, ele só recebe lá uma parte do dinheiro e nem sei o que ele faz com aquilo. Mas o cara já é venerado por ser um assessor. Um assessor. Que ele estaria ali para assessorar o cara que tinha que estar fazendo as coisas. Né? O cara do legislativo que tem que fazer as leis e fiscalizar o executivo. Mas na verdade os caras estão lá pelo poder. E será que está todo mundo consciente em relação a isso? A minha ideia no vídeo de hoje é trazer para a galera, principalmente, que, cara, tá vivendo aí de auxílios. Eu não sou contra vocês, não. Eu acho até que, numa situação normal, se você parar para pensar em alguns lugares do Brasil, você às vezes vai sair 4h30, 5 horas da manhã, vai pegar um ônibus lotado, ficar 2h30, 3 horas em pé, vai trabalhar o dia inteiro, tirar uma hora de almoço. Depois você vai pegar a mesma rotina de volta, vai chegar em casa para dormir, para ganhar no líquido R$ 1.500 e o teu patrão paga 3. E aí, né, você é mãe solteira, tem um filho, e aí você com os auxílios ali que tem ainda do estado e do município, você às vezes ganha mais do que isso. Como? Como que eu vou conseguir criticar alguém que prefere receber o benefício do governo e aí ficar com o filho ali, pelo menos quando a mãe cuida mesmo do filho, né? Não dá para criticar se o que eles dão é isso. Eles não dão algo além. Se eles não exigem algo. E de boa, gente, precisa de muita gente, principalmente em escola, em hospital, em posto de saúde, para trabalhar próximo de casa. E essas pessoas estariam aptas a ajudar, né, a trabalhar nas ruas, na própria rua onde ela mora, né, fazer a manutenção da rua onde ela mora. Às vezes tem duas pessoas que recebem ali o auxílio, por que não pega e faz uma contraprestação daquilo ali? Né? Cria-se um contrato anual, olha só, você vai receber isso aqui, mas no horário que seu filho estiver na escola, você vai ser responsável pela manutenção dessa praça aqui, né, desse canteiro. Ela vai ter alguma contrapartida ali próximo da residência dela. Não somente dar o dinheiro para aquela pessoa fazer o que ela quiser. Não, dá uma contrapartida para ela. Né? Na escola precisa de gente, precisa de pessoas auxiliando lá, as merendeiras, pessoas auxiliando, né, os inspetores ali no controle das crianças no portão. Né? Precisa de pessoas auxiliando ali, né, na entrada e na saída das crianças. Precisa de pessoas para levar as crianças na escola. Né? Então, uma mãe dessa, ela pode auxiliar ali e levar outras crianças que são da mesma região. Ela pode ali, não vai também sair todo mundo, mas ela ficar responsável de levar 5, 6 crianças junto com o filho dela para a escola, que ela consegue fazer. Se você trabalhar direitinho, se você educar direitinho, dá para fazer. Não é difícil. E aí você precisa de costureiras para fazer uniformes, de costureiras para fazer bolas de esportes para você ter educação física nas próprias escolas. Você precisa de pessoas para produzir os livros, os cadernos.
Por que não pegar essas pessoas e a instrução é muito rápida para você aprender a fazer algo desse tipo, entendeu? E o Brasil é um país que ele consegue ser recordista em pagar no atacado mais caro do que você chegar numa loja e comprar sozinho no varejo uma peça, um produto. O Brasil, em média, ele paga o dobro do valor de um mesmo produto que você aí pode pegar o seu cartão de crédito e ir numa loja e comprar. E eu não estou aqui chutando, não. Eu já tive que comprar nessas condições, porque a burocracia criada para que você possa adquirir um bem, quando você é um comprador de uma instituição estatal, ela é criada exatamente para criar uma barreira onde são poucas as pessoas, a concorrência é pouca para vender para o governo. E aí, consequência disso, você cria ali, né, situações em que você privilegia as minorias. E minorias essas que sabem que são poucas as pessoas que vão colocar ali, né, dentro de uma licitação, por exemplo, ou de um pregão, ofertas de determinados produtos, até porque nem todo mundo consegue alcançar tudo. Então você tem as segregações ali, você tem a empresa especializada para entregar determinados produtos que você sabe que existe uma grande demanda. E se você parar para pensar nisso, se você começar a enxergar como é que funciona por dentro, e é por isso que eu quis fazer esse vídeo hoje, porque as pessoas elas não conseguem, cara, enxergar. E aí quando você fala algo, né, que você já viveu, que você enxergou por dentro, que você não quis aceitar aquilo, mas o sistema ele é gigantesco. O sistema ele está ali para, né, fazer o que tem que ser feito, enquanto a, a, a única entidade, podemos dizer assim, que pode mudar isso, que é o povo, é a população, ela estiver dormindo e omissa a tudo isso, a gente vai continuar caminhando para o buraco. Trazendo para o meu lado, que é de finanças, né, a gente está com a taxa de juros aí que não desce de 14%. Isso dá mais de 1% ao mês, cara. E a gente não tem pandemia, a gente não tem greve dos caminhoneiros, a gente não tem, né, uma crise aí propriamente dita no Brasil. O que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos para a gente ter uma taxa de juros tão alta? Todo mundo sabe, quem me segue aqui sabe que, né, e segue outros canais de finanças, sabe que o governo não para de gastar, o governo está gastando mais do que está arrecadando, mesmo tendo arrecadações recordes, mesmo tirando mais todos os anos da população que produz, quase 4 trilhões no último ano. E por bem menos do que isso, disseram que o Elon Musk era, né, um cara que não queria acabar com a fome do mundo. Então por que tem fome no Brasil ainda? Por que as pessoas ainda passam necessidade no Brasil? Não era para existir necessidade mais no Brasil. 4 trilhões de reais, vocês têm noção do que são trilhões, cara? Deixa eu falar para vocês, o bilhão ele já é um número que ele já é fora da realidade. O bilhão. A grande maioria das pessoas, bota aí, sei lá, 95% das pessoas, elas sonham em ter 1 milhão guardado. 1 milhão, você tem noção do que é 1 bilhão? São 1.000 milhões, cara. A grande maioria das pessoas quer ter 1 milhão ali para ela ter uma renda boa. Porque para a grande maioria das pessoas que recebe ali uma aposentadoria de R$ 1.600, se ela tiver 200 mil, ela tem 2 aposentadorias hoje. Porque a taxa de juros no Brasil é tão alta que ela te permite isso. E aí, se você tem 1 milhão hoje, cara, você já está fora da média. Você já está ali ganhando mais que 5 mil por mês de renda passiva. Você já está nos 90% da população só em questão de renda. Você já saiu dos 90%, você está nos 10% da população se você tira mais de 5 mil reais. Cara, isso dá US$ 1.000.
O salário mínimo nos Estados Unidos é de $2.000. Você já parou para pensar que 90% da população no Brasil hoje ganha a metade do salário mínimo dos Estados Unidos? Essa consciência que eu quero trazer para vocês hoje, do buraco que a gente está entrando de novo. Eu tenho 40 anos e eu peguei ali o finalzinho, eu era criança ainda. Você via aquela máquina remarcando o preço. Hoje ela é digital, hoje você não vai nem ouvir barulho do preço subindo, se a gente descontrolar. A gente precisa parar para pensar no que a gente quer do Brasil. O que a gente quer estar. Nas finanças a gente sempre se prepara para o que eu vou fazer daqui a um ano, aonde eu quero estar daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos. E quando a gente pensa no tamanho do Brasil, a gente precisa pensar da mesma forma. E veja que eu não estou aqui defendendo um lado ou outro, tal, mas do jeito que a gente está, o buraco está ficando cada vez maior. Quem me segue aqui sabe que existem saídas aí. Você não pode arriscar tudo, você tem que ter uma reserva, você tem que ter alguma coisa fora do Brasil. Você precisa, né, distribuir isso daí, porque se der ruim aqui, você tem para onde ir. Seu passaporte precisa estar sempre válido. Você precisa ter um plano B. Ah, tem a galera que diz que não, você só pode ter o plano A e etc e tal. Irmão, tem um plano B. Que se tudo der ruim, você tem que ter para onde sair. Há pouco tempo a gente viu os venezuelanos vindo tudo para cá, cara. Vindo tudo para o Brasil. A gente viu o que aconteceu. Não é possível que você seja cego de não perceber o que aconteceu recentemente. E basta que a gente tome uma decisão correta. O Brasil é muito grande. Em 4 anos não resolve. Mas se você parar de olhar para o próprio umbigo e começar a perceber o todo, você vai perceber sim que às vezes apertar o cinto faz muito sentido. Quando você quer emagrecer, porque você está acima do peso, o seu cinto vai cada vez mais ser apertado ao ponto que você está emagrecendo. E não vai ser fácil. Você vai sofrer. No início você vai até sentir um pouco de fome, mas você vai ter que viver aquilo ali. Seu cérebro vai querer que você consuma de novo tudo aquilo que ele já está acostumado. Ele não quer produzir, ele quer consumir energia. Ele quer que você continue sedentário, que você não pense, que você sobreviva. E o que eu quero para você é que você tenha consciência que você precisa viver e não passar por esse planeta. Você precisa conquistar outras coisas. Todo mundo vai conquistar a mesma coisa? Não. Cada um tem seu sonho, cada um tem seu individual. Cada um tem a sua necessidade. Cada pessoa, cada indivíduo, ela quer chegar a algum lugar. Tem pessoas que são felizes com pouco, tem pessoas que querem ter mais. E tá tudo bem. Essa história de distribuir e tal, não. Eu acho o seguinte, cada um tem que pagar proporcionalmente aquilo que ele ganha. Que seja 20%, todo mundo vai pagar 20%. Seja o que ganha 2.000 por mês, seja o que ganha 2 milhões por mês, seja o que ganha 200 milhões por mês. Se ele vai pagar 20%, cada um vai pagar proporcional àquilo que ele ganha. Então, o cara que ganha 2.000 vai pagar R$ 400. E o cara que ganha 200 milhões, ele vai pagar 40 milhões. Você tem que concordar comigo que 40 milhões é muito mais do que R$ 400. Então, o mais rico, se a alíquota for igual para todo mundo, ele vai pagar muito mais do que o mais pobre. O que muda aqui é a mentalidade do eu não vou produzir mais, porque senão eu tenho que começar a pagar mais impostos. E aí, cara, chega numa etapa que, dependendo do valor que você vai ganhar mais, o imposto consome praticamente todo o ganho a mais que você tem. Aí a pessoa para. Ela não quer progredir, porque naquele momento ela não vai conseguir atravessar a arrebentação. Ela vai ficar como se estivesse na praia ali
e cada vez que ela tenta passar a onda, derruba. Porque a carga de impostos naquele ponto é gigantesca. E aí ela não consegue progredir. Isso acontece com diversos empresários, com diversas pessoas que eu conheço, com diversos CLTs que eu conheço, que às vezes a promoção que ele pode ter, o imposto que ele vai passar a pagar a partir dali, de renda, INSS, etc., vai consumir o valor e ele vai ganhar menos do que ele ganhava antes, com mais responsabilidade, com mais trabalho. E aí você entende que não faz sentido? A gente precisa exigir dos nossos governantes uma alíquota única, uma alíquota consciente. A gente precisa ter consciência do nosso dever, do nosso direito. Não só dos direitos. Nós temos deveres, nós precisamos alcançar esse nível de consciência de modo a conseguir cobrar dos gestores públicos que seja devolvido para a gente, para a população, aquilo que a gente paga. Porque o cidadão, quando paga um particular, ele quer ir lá exigir. Ele vai lá, ele briga, ele põe na justiça, etc e tal. Quando é o governante que arrebenta com a vida dele, gasta o dinheiro, a gente vê diversas obras aí que estão abandonadas. No Rio de Janeiro, a gente tem viaduto que foi feito que ele acaba na passarela de uma estação de trem. Nós temos, agora a viaduta pelo menos voltar à obra, já estão entregando, mas a BR-040, por exemplo, tem obras que estão abandonadas lá e não se sabe nem se dá para reaproveitar. Eles vão ter que fazer uma análise para entender o que dá para fazer ali. O arco metropolitano, né, que ligaria a Reduc, Duque de Caxias, ao Comperj, em Itaboraí, agora que ele está sendo feito, a obra que começou lá, sei lá, em 2010. Obras que eram para a Copa do Mundo de 2014, a gente já teve 18, 22, 26 e ainda não terminaram. O BRT da Avenida Brasil mesmo ainda tem um terminal que agora que vai começar a obra, que é o terminal que sai da BR-040. Então você veja, num dos estados mais ricos do país, você tem esses problemas. Você chega em qualquer país da Europa, a malha metroviária ela é um emaranhado que parece uma aranha. No Brasil você tem uma linha praticamente. E aí você precisa de ônibus, e aí engarrafa tudo, e aí você leva muito tempo. Porque uma coisa é você pegar uma condução cheia, mas você chega rápido. Outra coisa é você pegar uma condução cheia e não conseguir chegar a tempo. E aí você tem que sair cada vez mais cedo de casa para conseguir não chegar atrasado e aí ganhar lá, né, seus R$ 1.500 que a gente começou esse vídeo. E aí dá um desânimo quando você sabe que alguém está ganhando praticamente a mesma coisa para ficar em casa. Não dá, cara. Não dá para discordar dessas pessoas. Você precisa ter uma contraprestação para que aquela pessoa esteja ganhando aquilo ali, mas ela tem uma contrapartida, né? Ela tem uma produção que faça com que o Estado deixe lá na outra ponta de ter que arrecadar mais. Porque se você não precisa contratar tantas pessoas, né? Porque você já paga essas que têm necessidade, elas já estão no local, então elas não precisam se deslocar. Então isso diminui um pouco a pressão na questão de transporte, na questão de trânsito, e você consegue otimizar, né, a mão de obra local para atuar na própria região, naquilo que não se necessita sair dali, e aí você monta polos específicos em cada região, onde você tenha pessoas que você possa qualificar através de cursos técnicos, por exemplo, na questão de costureiras, né, até na condição de auxílio às escolas. Todo o bairro hoje tem uma escola. Então você consegue encaixar as pessoas ali, né? Você consegue encaixar as pessoas, você dá um treinamento para aquela pessoa, para que ela auxilie o professor na sala de aula. Os professores estão sobrecarregados e eles não reclamam. E a gente tem uma solução muito simples. A mãe de um filho, ela vai saber cuidar de outro filho, de outra criança. Porque ela não é a responsável direta, ela está ali para auxiliar o professor. Então, em cada turma que você tem ali, 20 alunos de ensino infantil, você pega 2, 3 mães dessa que recebem o auxílio, Bolsa Família,
e você coloca nessa sala de aula para auxiliar os professores, elas já estão recebendo, cara, não tem custo nenhum a mais. Você só vai colocar uma contrapartida ali. No horário em que o filho daquela mãe estiver na escola, ela vai dar uma contrapartida. Dentro da própria estrutura escolar, você consegue montar ali, né, escolas de costura onde você vai produzir o quê? Uniformes. Os próprios uniformes das escolas. Dá para fazer. Dá para ter uma consciência. E aí o que eu quero pedir para vocês hoje, para o vídeo não ficar tão longo mais? Preste atenção nos candidatos que virão no final do mês. Os candidatos que estarão disponíveis para que a gente dê o voto de confiança em outubro e eles, de fato, também tenham consciência de que o trabalho deles não é uma esfera de poder, mas sim algo recíproco. Eles precisam entregar para a sociedade aquilo que eles querem de melhor para eles. Essa é a ideia aqui. E para você que vai votar, você precisa ter consciência. Não adianta você, por exemplo, votar no presidente A e no deputado federal, no deputado estadual, no senador, você votar em um cara que pensa totalmente diferente do cara que você votou para presidente. Aí não faz sentido algum. O Brasil já está bem polarizado, já está bem dividido, então dá para fazer o negócio certinho. Se você vai votar no presidente A, você precisa colocar o seu voto do legislativo em pessoas que estejam fechados com A. Se você vai votar no presidente B, você precisa votar em candidatos ao legislativo que estejam alinhados ao presidente B. Não dá para você votar por afinidade e às vezes o presidente que você quer mas aí você vai votar no senador que não é fechamento daquele... A equipe não vai ficar legal, vai ficar igual a seleção brasileira ficou ontem. E aí você tem a tua estrela no banco, quando entrou, mostrou o resultado. Então você vê, você tinha um comando que pensava de um jeito, mas as peças pensavam de outro. E aí a peça que pensava do teu jeito, ela não estava disponível. E aí quando ela entrou, ela mostrou o serviço. Essa analogia só para tentar elucidar e tentar trazer para a gente aqui, né, nessa noite de segunda-feira, essa reflexão mesmo, para a gente tentar ser o mais recíproco possível. É tentar entregar para a sociedade de fato, e aí eu espero que você compartilhe esse vídeo se você chegou até aqui, para a maioria das pessoas que você conheça, para que essas pessoas também tenham essa reflexão. Veja que a gente aqui não defendeu o político A ou B. A gente trouxe aqui uma condição que aconteceu ontem com a nossa seleção e a gente trouxe várias ideias que são fáceis de ser implementadas. Não precisa acabar com benefício nenhum. Mas você pode transformar isso num motor de produção que, salvo me engano, resolveria o déficit fiscal. Só que os caras não querem. Se você colocar toda essa galera que recebe benefício social para produzir da forma que eu falei aqui, reverte-se o déficit fiscal. Reverte-se o déficit fiscal. Quiçá teríamos o superávit. Aí, os economistas que entrem aí, façam seus cálculos e tal, e me chamem de maluco. Mas, numa conta de padaria, eu desafio aqui alguém a provar que eu estou errado. De que, se fizer exatamente isso, pegar todo mundo que recebe Bolsa Família, auxílio do governo,
e colocasse essas pessoas para um horário, tá? Não precisa ser o dia todo, o horário que os filhos estão na escola. Colocasse essas pessoas para produzirem da forma que eu falei aqui no vídeo. O Brasil reverteria o déficit fiscal e teria superávit. Eu quero que você diga aqui nos comentários se eu estou falando alguma loucura ou não. Beleza? Se você ficou até aqui, não é possível que você não gostou do vídeo. E se você não está inscrito ainda, está na hora, né? Deixar teu like aqui, se inscrever e deixa um comentário aí também. Fala aí se eu falei muita besteira, porque eu acho que é muito simples resolver o problema do Brasil. Dinheiro a gente tem, cara. Entendeu? Vontade a galera tem. E se você botar que vai ter que trabalhar, a galera vai trabalhar, pô. Vai trabalhar. Agora, se o dinheiro for de graça, de fato, concordo. Eu também não iria. Se eu tivesse que ganhar a mesma coisa ficando em casa ou não, eu também ficaria em casa e ganhando a mesma coisa. Mas se você tiver uma contrapartida, te garanto que ninguém vai dizer que vai deixar de receber o benefício porque tem que ir lá na escola, porque tem que cuidar de um jardim na praça perto de casa, porque tem que cuidar das calçadas da rua que ela mora. Duvido que a pessoa vai querer deixar de receber o benefício dela só por conta de uma contrapartida que ela vai fazer ali durante meio período do dia. E te garanto que aí sim a satisfação de toda a população estaria muito alta. Qualquer político que bancar essa ideia aí e partir para dentro vai se dar bem. E imposto com um percentual fixo para todo mundo. Também resolve boa parte do problema. Talvez o Brasil até arrecade mais. Mas aí eu quero que você diga aí nos comentários se eu estou ficando maluco ou se a gente estaria muito consciente em exigir isso, né? Em exigir cara, eu quero que o dinheiro seja aplicado aqui, mas ele seja de fato, ele tenha um retorno. Eu vou pagar para ter um retorno. E aí a gente vai destruir. Vai destruir. Espero que você seja consciente, que você não me abandone, que você fique comigo, ative o sininho da notificação. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau!